Olá, Novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque sim, neste vídeo teremos um especial Halloween. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí. Eu fiquei tão empolgado com esse especial que na introdução até esqueci de dizer qual é esse especial. Sobre o que relacionado ao Halloween nós vamos falar, mas com certeza você já viu no título desse vídeo. E é exatamente isso, vamos relembrar 5 personagens que fizeram pacto com coisa ruim na teledramaturgia brasileira. E eu não poderia deixar de começar com uma personagem icônica. Ela mesma, a aclamada, a empoderada vampira Natasha de Vamp, feita pela maravilhosa e deslumbrante Cláudia Ohana, lá em 1991. Essa novela de Antônio Calmon, que foi um hit da época, principalmente entre as crianças e os adolescentes, eu incluso, onde a Natasha era uma cantora sofrida em busca de sucesso para conquistar a tão sonhada fama e a aclamação que ela merecia, porque ela era o poder. Ela aceita fazer um pacto com o misterioso e terrível Conde Vladimir Polanski, um ser estranho, diferente, que ela nunca tinha visto na vida, mas que chega com uma proposta para ela de que ela venda a alma para ele e ela vai ter tudo. Ela não acredita, leva no deboche, mas diz que aceita vender a alma a ele se ele realmente conseguir fazer com que ela seja uma grande cantora de sucesso internacional. Naquela brincadeira, ela não sabia com quem ela estava mexendo, e aí, de brincadeirinha em brincadeirinha, ela vende sim a sua alma para o Conde Vladimir Polanski, o Vlad, o tão terrível líder dos vampiros. E aí não tem mais jeito, né? Ela se transforma numa das vampiras mais poderosas, porque ela é mordida pelo grande vampirão da história, porque ele tá obcecado por ela, porque ele sabe que ela é a reencarnação de um grande amor que ele teve no passado, a Eugênia, para quem ele perdeu para um homem chamado Rocha. E esse é o mistério que a gente vai desvendando ao longo dessa história delicinha do Antônio Calmon, que fez muito sucesso ali naquele comecinho de 1990. Então a Natasha, essa primeira personagem icônica e inesquecível, que fez um pacto, que vendeu a sua alma para um ser misterioso ali, vampirão da história, mas ela era uma mocinha boa, no final se arrepende, luta contra esse vampirão tenebroso e a gente ama ela de paixão. Já a segunda personagem dessa lista, bem diferente da Natasha, era uma grande vilã. Cristina, vivida por Flávia Alessandra, foi a vilã de Alma Gêmea, essa novela de muito sucesso do Valstri Carrasco, exibida às 6 da tarde ali em 2005. Uma trama que falava de reencarnação, de espiritualidade. Na história, a Cristina era uma mulher ardilosa, dissimulada, invejosa, que tudo que mais queria na vida era o amor do Rafael, o mocinho da história feito pelo Eduardo Moscovis, e as joias de vovó. A dona Adelaide, feita pela Valderez de Barros, que tem uma fortuna em joias, mas que ela entrega nas mãos da Luna, que é a sua neta preferida, que é a sua neta mais jovem. E isso deixa a Cristina possessa, até porque ela é a neta mais velha. Pela ordem natural das coisas, ela deveria ser a herdeira das joias. Mas a vovozinha Adelaide sabe muito bem como é o eleitorado dela, que a Cristina não vale muita coisa, e confia muito mais em deixar as joias nas mãos da neta boazinha, a Luna. Só que o que acontece? A Luna acaba morrendo, as joias ficam em poder ali do Rafael, e a Cristina, no momento de muito ódio, muita inveja, desespero, ela acaba aceitando vender a sua alma para coisa ruim em troca do amor do Rafael e, consequentemente, das joias também. Então, nesse momento que ela disse que ela seria capaz de qualquer coisa, até vender a alma dela para conseguir o que ela tanto deseja, ela sente um calafrio, um sopro invadindo a sua espinha.
E aí, meu bem, é o pacto que já tá feito. Então você não brinca com essas histórias não, que elas acabam dando certo. A mãe dela, a outra terrível, ardilosa e nojenta da Débora, fala isso na cena. Fala essas coisas em voz alta, porque o diabo, ele pode ouvir e aceitar. E o final é maravilhoso, icônico também da Cristina, porque o diabo em pessoa, o capeta em labaredas de fogo, vem buscar a Cristina, que está coberta de joias ali, e a leva para as profundezas do inferno. É um final assim emblemático para essa vilã inesquecível de uma novela de muito sucesso. Agora, retrocedendo um pouquinho, lá na década de 80, mais especificamente em 1984, no horário nobre, era exibida a novela Corpo a Corpo, uma história interessantíssima escrita pelo Gilberto Braga, onde toda a trama girava em torno de um pacto entre a Eloá, a protagonista vivida pela Débora Duarte, e o Raul, feito pelo Flávio Galvão, que era o suposto diabo da história e garantia para a ambiciosa mulher, também num encontro cheio de mistérios em uma festa, que podia fazê-la ascender profissionalmente na empresa de engenharia que ela trabalhava, ao lado do marido Osmar, vivido pelo Antônio Fagundes, que não era assim tão ambicioso quanto a esposa, mas também queria ascender profissionalmente. Então meio que existia ali uma competição velada, né, entre marido e mulher, embora eles fossem um casal que se amasse, que se desse, que se davam super bem. E nessa história toda, nesse encontro com esse misterioso Raul nessa festa, a Eloá acaba aceitando, né, o desafio de que ele a faça ascender profissionalmente e se tornar uma grande engenheira ali naquela empresa onde ela trabalha, e ainda é simplesmente uma funcionária sem grandes poderes. A partir desse momento, a Eloá começa a crescer espontaneamente na carreira, chegando ao cargo de diretora e ao ponto de demitir em determinado momento da história o próprio marido, após uma chantagem do Raul. Pede que ela tome essa atitude em troca, né, como pagamento dele ter conseguido fazer com que ela crescesse tão rápido na profissão. Isso, obviamente, abala o casamento até então sólido da Eloá e do Osmar, só que mais pro final da trama, o público descobre que foi ludibriado, já que, na verdade, o Raul não era o diabo coisa nenhuma. Tudo fazia parte de um plano de vingança de um outro personagem da história, onde o Raul era utilizado ali como uma peça-chave. E claro, se eu for destrinchar toda a história e os mistérios da novela aqui para vocês, eu vou ficar horas fazendo isso, porque a trama do Gilberto Braga era cheia de intrigas, de mistérios, segredos, revelações. Uma novela bem maravilhosona mesmo, do jeito que ele sabe fazer como ninguém. Mas se você quer saber mais, fica tranquilo. Tem especial sobre essa novela aqui no canal, já é um especial antiguinho, que eu fiz lá no começo, em 2019. É um vídeo que bomba até hoje. As pessoas procuram muito por ele. Então, se você ainda não viu o especial de Corpo a Corpo que eu fiz, vai na lupinha, procura ali Corpo a Corpo, já vai aparecer, você já assiste, já mata essa curiosidade de saber mais sobre a trama, porque ali eu falo sobre os personagens, sobre a sinopse, tudo bem explicadinho. Ok? Então vamos agora para nossa quarta e última personagem que também fez o pacto. E a novela da vez é Suave Veneno, de 1999, história escrita pelo Agnaldo Silva, um flopão que eu adoro, gente. É público e notório, eu sempre falo que eu gosto demais dessa novela, apesar de ter sido um fiasco de audiência e até mesmo no desenvolvimento da história. Nessa trama, nós temos o personagem Eliseu, vivido pelo Rodrigo Santoro, um jovem pintor, artista plástico, sem sorte nenhuma na vida, que passa a receber apoio da Eleonor, uma milionária vivida pela Irene Ravache, que conhece ele quando ele está prestes a cometer uma loucura, a cometer o suicídio, né? Ele está depressivo, está alcoolizado. E aí a Eleonor, que é uma mulher também que está em crise no casamento, que não tem uma relação tradicional com o seu marido, os dois vivem um casamento de aparência, uma mulher carente, vê aquele homem lindo na frente dela, no meio de um viaduto tentando se matar, claro que ela vai tentar salvar ele, e ela se torna uma espécie de mecenas para o garoto. É óbvio que ali tem um envolvimento, né, um interesse amoroso da parte da Eleonor, que não é correspondida, porque o Eliseu a vê apenas como uma grande amiga, até uma mãezona, né? E ele acaba se envolvendo, se apaixonando pela filha, por uma das filhas dela. Aí tem todo um conflito amoroso ali, mas
Depois de desencanado o Eliseu, a Eleonora ela se envolve com o Marcelo Baroni, um personagem que entra ali na metade para o final da história, vivido pelo Fulvio Stefanini. Ele é um marchand que se interessa pelas obras do Eliseu, mas, na verdade, é um grande mau caráter que tenta enganar e envolver o rapaz numa teia criminosa, convencendo a falsificar obras de Michelangelo e Salvador Dalí. O Eliseu acaba se deixando envolver, né, até porque a vida dele muda radicalmente, ele começa a ganhar muito dinheiro, muda de status, né, a partir do momento que ele passa a falsificar essas obras, só que tudo é descoberto, ele paga o pato, vai para a cadeia, fica anos na cadeia, enquanto Marcelo Baroni se safa, porque para além de ser um grande mau caráter, descobre-se no final da novela que ele tem um pacto com demo, com coisa ruim. Eu achava que ele era o próprio coisa ruim, mas não, na verdade o Marcelo Baroni ele tem um pacto com o diabo na história, e é por isso que ele tinha tanto poder de fazer com que o Eliseu ascendesse ali na profissão, também como artista plástico, enriquecesse, e depois de descoberta toda a história, ele conseguir se safar, né? Por causa do pacto. Mas o Eliseu acaba conseguindo se livrar dele, paga pela pena ali de falsificação. 2 anos depois ele está livre para viver o seu grande amor com a sua amada Márcia Eduarda, na época ali, namorada na vida real, feita pela Luana Piovani. Mas teve sim esse pacto que foi feito meio que sem ser feito, né? Porque o Eliseu ele não vende alma, ele não diz que ele aceita, né? Eu não lembro desse momento, dessa cena, né? Mas ele fica nas entrelinhas, porque o diabo ele tem muitas formas, né, de convencer, né, de envolver quando ele quer. Não sei, tá, gente? Eu nunca tive um encontro com coisa ruim pessoalmente, mas imagino que seja assim, segundo tudo que a gente lê e assiste aí na ficção. Finalizando esse nosso especial delicinha mais assustador de Halloween, de personagens que fizeram pacto com coisa ruim nas novelas, eu vou falar de uma das personagens mais polêmicas, eu acho, da história da nossa teledramaturgia. E eu estou falando de Carmen, personagem vivida pela Lucélia Santos na novela de mesmo nome, exibida pela Rede Manchete em 1987. Nessa trama de Glória Pérez, a passional protagonista Carmen faz um pacto com a pombagira cigana, vivida pela Neuza Borges, a fim de ficar rica e destruir Ciro, feito pelo Paulo Betti, o homem que ela quer se vingar, mesmo apaixonada. Ao chegar lá no terreiro, né, ver toda a função, como funciona, conhecer a pombagira, ela fica muito interessada em fazer qualquer coisa necessária para conseguir o que ela deseja. E ao pedir uma prova do poder da pombagira, a Carmen faz um pacto de sangue com ela e passa a incorporá-la. E daí para frente a vida dela é só ladeira abaixo, porque no início parece que ela tá se dando muito bem, ela começa a conquistar tudo que ela quer. Dinheiro, poder, prestígio, o assédio dos homens, todos caem aos seus pés, mas tudo tem um preço. Segundo a pombagira, ela jamais poderá se apaixonar verdadeiramente por alguém novamente. Só que, claro, a gente está falando de novela, de folhetim. O que acontece? Ela acaba se apaixonando novamente por alguém com sinceridade, e ela não quer mais viver aquela vida, ela não quer mais ser aquela mulher vulgar, mesquinha e manipuladora que ela se tornou após se transformar ali na pombagira, né? Incorporar a pombagira sempre que ela desejasse alguma coisa. E, obviamente, o final da personagem é bastante trágico. O resultado desse pacto meio perverso e, para mim, um dos mais assustadores dessa lista, porque aqui, de fato, foi tudo muito naturalista, muito real, foi feita uma pesquisa muito bem feita, muito grande, né, para que essa novela fosse produzida, e reza a lenda que depois dessa novela, Lucélia Santos nunca mais conseguiu ter um papel de destaque na televisão. Se você parar para pensar, realmente isso é verdade. Depois de 1987, o que a Lucélia Santos fez de muito relevante? Ela vinha de uma crescente, né, de mocinhas, protagonistas, vilãs, sempre com muito destaque na Globo. Ela sai da Globo, vai pra Manchete, faz essa novela. E, assim, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas eu acredito em energia boa, energia ruim, energia positiva, energia negativa. Então eu acho que quando você faz uma novela, você fica meses vivendo aquilo, sabe? Vivendo aquela personagem, vivendo aquele momento. Eu não tô falando da religião de ninguém, não. Mas estou dizendo que existem coisas que as pessoas fazem por perversidade, né? Isso traz energias muito pesadas para a vida delas.
Então não sei, gente, mas pra mim, eu quis finalizar aqui com um dos casos mais naturalistas da televisão, de novelas mais assustadores. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma história de Halloween, alguma história de pacto que você conheceu alguém. Eu tenho uma história de pacto. Eu conheci uma pessoa que disse que fez um pacto com o diabo. Muitos anos atrás, eu era criança. Eu ouvia aquela história, eu ficava assim, desesperado de medo. Mas, tirando isso, eu nunca mais soube de nada. Se você tem alguma história assim, sua ou de algum conhecido, deixa nos comentários. Me conta qual dessas personagens você acha mais interessante. Você tem uma memória afetiva? Qual novela você assistiu toda? Você gostaria de assistir? Me conta. Vamos trocar essas ideias aí no comentário. E também me segue nas redes sociais. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você quiser apoiar o canal com qualquer valor, pode fazer um Pix nessa chave que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Ou você pode ser um membro do canal, um membro sangue bom, no nosso Apoia-se, no botão Seja Membro, aí embaixo. Você clica lá, tem todas as explicações, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau e feliz Halloween!